Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cantinho da Lê. Gente, hoje é dia 31 de dezembro, né? Último dia do ano. Oi, peraí! O Nicolas chamando. O Marcos vai trabalhar, vai chegar um pouco mais cedo que os outros dias hoje, por ser, né, ser véspera e tudo. Tá, eu e as crianças eu já arrumei toda a casa tá toda limpinha. Eu arrumei tudo que eu quero fazer um tour aqui pela nossa casa. Hoje é o último dia do ano. Esse ano foi um ano, né, muito difícil para todo mundo, né? Mas apesar de tudo, a gente tem que agradecer, né, por estarmos vivos, né? Por, né, estarmos com saúde, né? Graças a Deus. E não foi um ano muito produtivo, né? Todo mundo passou muita dificuldade em várias áreas, né, da vida. Teve gente que perdeu tudo, né? Teve gente que perdeu a vida, teve gente que perdeu bens materiais, né? Teve que fechar os negócios e tudo. Foi um ano difícil para todo mundo. As crianças não foram para a escola. Esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo. Mas apesar de tudo, nós temos que agradecer por estarmos vivos, por estar tendo uma segunda chance, né? De poder consertar os erros, de acertar, de pedir desculpa, de perdoar, de tudo, né? Como eu falei pra vocês, o Marcos vai trabalhar, só tá eu e as crianças. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né, de tudo aqui. Minha casa é pequena. Ai, alguém ligou o som ali, gente. Deixa eu tentar ir pro outro quarto. A minha casa é pequena, ela só tem 3 cômodos. Acho que eu já falei pra vocês que eu e o Marcos vendia churros. Quando eu conheci o Marcos, ele vendia churros, né? Eu conheci ele na rua. Eu, eu entregava panfletos, né? Eu mudei pra cá, pra Mauá, em 2004. E aí, em 2004, eu conheci o Marcos. E aí, de início, a gente só se olhava. Eu tinha um outro namorado, depois eu terminei. E aí, com um mês que eu tava já, né, separada, assim, né? Não era um namoro muito sério. Não era um namoro sério, nem nada. E aí, o Marcos me chamou pra sair, eu aceitei. Foi no dia 12 de dezembro que eu aceitei sair com ele. E aí fui num casamento da prima dele. E aí acho que foi dia 2 de janeiro eu vim morar com ele. Foi tudo muito rápido. E a gente casou, né? Na minha cabeça já era um casamento desde o início. Eu acredito que na dele também. E pra glória de Deus nós estamos juntos até hoje, né? E aí a gente casou em 2013, né? Oficialmente no papel. Foi só assinar mesmo o papel, né? Porque a gente já se sentia casado já, ele me apresentava como esposa, onde a gente ia, já me respeitava, então já era um casamento desde o início, né? Eu casei com 18 anos, o Marcos tinha 34 e no início a gente não quis ter filho, né? Depois a gente teve um problema, né? E aí a gente ficou 4 anos tentando engravidar, né? Eu mesmo. A gente foi em alguns médicos, tudo. E na época ele tinha convênio, tudo, né? E o médico falou que só com inseminação que eu ia poder engravidar, né? Só que na época que ele me falou isso, a gente perguntou quanto que era, ele falou assim que era a partir de 15 mil reais. Claro que a gente não tinha esse dinheiro, mas a gente tinha muita vontade de ter nossa família, né? De quando a gente casa, a gente quer ter uma casa, quer ter o filho, né? E aí começou nossa luta. Aí nessa época, aí passou acho que 4 anos mais ou menos. Daí a gente ia na igreja, só que a gente não tinha um lugar fixo. A gente ia aqui, ia ali, mas a gente não tinha onde ficar. Aí até que a minha sogra convidou a gente pra ir numa igreja que ela tava frequentando, né? Tô falando pra vocês o que aconteceu, tá, gente? Isso foi minha vida e a vida do Marcos, tá bom? Aí a gente começou a ir nessa igreja, né? E começou a buscar em Deus, né? Porque não é bem a placa da igreja, né? Nem vou falar nome até por isso mesmo, porque
não é placa de igreja, é um Deus só para todas as igrejas, né? E a gente sabe bem disso. E aí, a partir desse momento, a gente começou a buscar, pedir oração. E aí, quando foi em 2011, eu engravidei. Engravidei da Júlia. E aí foi uma bênção, né? Eu queria muito ser mãe de uma menina. Meu sonho era ser mãe de uma menina. Eu sempre quis, já de início já queria uma menina, né? E aí, pra glória de Deus, eu engravidei, deu tudo certo. Eu tava trabalhando nessa época, eu trabalhava num restaurante no shopping, né? Tinha pouco tempo que eu tinha entrado, mas tinha passado a experiência e tudo, foi muito difícil. Aí, aí teve um dia, aí eu achava que era um menino. Eu queria ter uma menina, mas eu achava que eu tava grávida de um menino. Só que toda vez que eu ia ver roupinha, eu só olhava as roupinhas de menina, mesmo achando que tava grávida de um menino. Só que eu só queria ver roupa de menina, né? Aí teve um dia que eu sonhei que eu tava numa casa bem grande, lá em cima, lá no alto, com as minhas duas irmãs mais velhas, a Aline e a Amanda. E aí eu segurava nos meus braços uma menininha igualzinha depois quando a Júlia nasceu. E eu sonhava que eu tava segurando uma menininha, eu lembro o macacãozinho até hoje, o cabelo, as minhas irmãs. Era muito incrível, assim. Lembra até aquela cena do Crepúsculo que o Edward e a Bella tá no topo de uma árvore lá em cima. Só que eu tava numa casa, era muito incrível, assim, eu lembro até hoje. Eu tava numa casa com as minhas irmãs conversando e com a Júlia nos braços olhando pra ela. E ela tinha bastante cabelinho preto, bem lisinho, toda arrepiado. Igualzinha quando a Júlia nasceu. Quando a Júlia completou 3 meses, ela ficou igualzinha essa menininha do sonho. Aí até me emociona. Aí Aí eu sonhei que era uma menina que se chamava Júlia. Olha pra vocês verem. Até então a gente estava pensando no nome, mas ainda não sabia se era menina ou se era menino, né? E aí eu sonhei que era uma menina. Aí com a Júlia não mexia muito dentro da barriga, eu não sentia ela mexer. Aí as pessoas ficavam questionando se ela estava bem e tudo. Eu sabia que ela estava bem, que eu ia nas consultas de pré-natal e tudo. Quando ia fazer o ultrassom, uma vez a doutora falou, mas ela tá mexendo, olha aqui. E eu não sentia. Eu fui sentir com 5 meses a Júlia mexer dentro da minha barriga. E aí nessa época que o médico confirmou que era uma menina. E aí foi uma benção. Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. E aí o nome tinha que ser esse, né? Porque eu tinha sonhado e tudo. Ai, tá garoando um pouquinho lá fora, gente. É, aí ficou, né? Ficou Júlia, tinha que ser Júlia mesmo, né? Depois de um sonho desse. Aí eu tive ela, tudo nessa época o Marcos ficou desempregado. Ele vendia churros, só que nessa época o carro tava dando muito problema. Ele pegou e vendeu esse carro e pensou em fazer outra coisa. Ele até abriu um escritório para vender, como se chama, seguro de carro, só que não deu certo. Todo o dinheiro que ele ganhou ainda ele teve que investir nesse negócio de escritório e acabou, foi muito difícil essa época. Aí só eu que estava trabalhando e o Marcos estava desempregado. Aí, bom, sobrevivemos, muita gente ajudou a gente, tudo, só quando a Júlia nasceu, o Marcos não tinha emprego. Então, então, assim, não deu pra comprar, não deu pra gente montar enxoval, não deu pra nada, assim, foi incrível, assim, mas tudo nas mãos de Deus, tudo no tempo dele. E ele envolve todo mundo, ele toca o coração das pessoas. E aí nessa época eu até comentei com a minha sogra que a Júlia ia dormir na cama com a gente, né? Eu falei, não tem problema, ela dorme na cama com a gente. A gente põe a cama no canto e ela dorme. E a roupinha eu vou ver se eu arrumo uma caixa e cubro ela com um cobertor e coloco as roupas da Júlia dentro, né? E tava decidida, né, fazer isso, que eu vi que não tinha como mesmo, não tinha outra solução, né? Ô, Nicolas. Aí minha sogra pegou e se comoveu e falou assim, não, pode deixar então que eu vou dar o berço e a cômoda pra vocês. Aí a gente ficou super feliz, agradeceu tudo. Aí o Marcos foi escolher com ela. Eu nem fui junto, né? Porque sabe como é mãe, né? Ia querer ficar escolhendo tudo. Aí o Marcos falou, deixa que eu vou e eu escolho. Aí veio, chegou tudo. Aí não tinha roupinha também, não tinha nada. Nada, nada, nada. Porque o dinheiro que eu ganhava, na época o salário era 715, se eu não me engano. E aí com os descontos eu recebia 600 e pouco. E nessa época eu tinha feito
um boleto de uma viagem que a gente ia viajar. Então eu já tava pagando a viagem e tinha que comprar as coisas pra comer, mas só dava pra isso, né? As crianças tá aqui andando pra lá e pra cá. Peraí. Mas como a gente tem casa própria, então, né, a gente se virou. A gente ficou muito apertado, foi muito difícil, mas deu certo. Aí, aí eu ganhei, aí a prima do Marcos também, Deus tocou o coração dela. Ela deu tudo as roupas que a Júlia precisava. Tudo, tudo, tudo. Tem até um ursinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que é antes da Júlia nascer. Ai, olha só. Olha que lindo ele, olha. Eu ganhei, ó, ele tá novinho ainda, gente, eu cuido muito bem. Aqui, cada ursinho desse aqui foi alguém da família que deu. Então, eu não posso dar, não posso fazer nada. Aqui também, gente, olha só. Cada ursinho dele, eu já dei muitos. Eu dou muita coisa, mas esses daí tem que ficar, porque cada um desses tem a historinha, né? Então, assim, e Deus foi maravilhoso com a gente. Aí a Júlia nasceu, tudo, ela ganhou todas as roupinhas, tudo nova. Tudo nova, é, cobertorzinho, é, os negocinhos de pôr no berço, tudo. Júlia ganhou tudo. Vestida, aquelas coisinhas de menina, coisa mais linda. Tudo que eu não pude comprar, Deus preparou. Ai, gente, peraí um pouquinho. Acho que agora dá, gente. E Deus preparou e a gente recebeu tudo, não faltou nada pra Júlia. Aí a minha preocupação era, e agora se não tiver leite, né? Porque a gente escuta os relatos das mulheres, né? Que umas não conseguem amamentar e tudo, né? Não tem leite às vezes, né? Aí eu pensei, ai meu Deus, e se eu não tiver leite e a gente tiver que comprar aqueles leite caro, né? Porque quando é recém-nascido tem que ser aquelas fórmulas, né? E aí eu fiquei preocupada, aí eu comecei a orar. Aí eu comecei a falar, ai Senhor, me ajuda que eu tenha leite, que eu possa amamentar. Era um sonho também poder amamentar, né? Aí a Júlia nasceu, né? Foi um parto normal. Eu fiquei desde das 6 da manhã, que começou os primeiros sintomas. A Júlia foi nascer. O Nicolas daqui. A Júlia foi nascer no outro dia, 5h40 da manhã. Eu não tinha convênio, né, nessa época. E foi um parto normal. Mas deu tudo certo, tudo. Aí vim pra casa, tudo. Minha sogra me ajudou, lavou as roupas pra mim, cuidou, fez tudo, sim. Mas aí, graças a Deus, foi um parto normal. Com uma semana eu já tava lavando as roupas da Júlia, já tava fazendo tudo já. Também não gosto de ficar dando trabalho, não. E depois eu vou falar pra vocês do Nicolas, já foi diferente, né? Mas assim, da Júlia foi uma bênção, que foi parto normal. Minhas irmãs falavam, ai, melhor parto normal, você vai ver. E eu querendo cesárea, né? Porque eu tava com medo, né? Mas aí, pra glória de Deus, foi parto normal. A Júlia nasceu bem, nunca teve problema nenhum durante a gravidez. Eu que senti muitas coisas. Eu peguei uma sarna da minha gata. Eu tinha uma gata na época, eu fui abraçar ela, eu coloquei ela assim, abraçando ela em mim, aí ela me passou uma sarna, e ela não tinha sarna nenhuma, só que ela me passou alguma coisa e ficou tipo uma sarna. Vou contar mais pra vocês, peraí. Tive que ir ali ver o Nicolas, que ele tava batendo na porta do banheiro. Aí eu peguei uma sarna, fiquei com uma, assim, no pescoço, nas axilas, na barriga, na virilha. Aí eu fui no médico, né, no hospital, e aí ela me passou ela me deu uma injeção e falou pra mim que eu tinha uma semana pra retornar. Se essa coceira, foi tipo uma sarna mesmo. Se não tivesse passado, ela ia fazer raspagem. Aí mais uma vez comecei a orar, falei, ai Senhor, como que é isso? Meu Deus, me ajuda, tomara que saia, né? Falei, Senhor, tira isso, Senhor, não deixe que eu fique com isso. Aí, pra glória de Deus, ele atendeu e saiu tudo. Em 3 dias, se eu não me engano, saiu tudo. Aí muita dor nas pernas também eu sentia, muitas dores na perna, cãibra, bastante cãibra, mas fora isso, acho que tudo isso faz parte da gravidez, né? Tirando a sarninha, mas o resto tudo faz parte, né? Tem mulher que não sente nada, tem outra que sente, né? E eu trabalhava também, eu trabalhava num restaurante, eu era ajudante geral. Eu ficava no buffet, não me deixavam sentar, então eu ficava, às 8 horas eu ficava em pé. Foi muito difícil, né? Essa gravidez que eu trabalhava fora, assim, foi muito difícil. Aí tive a Júlia, tudo, foi uma bênção, né? Graças a Deus
mamou até 1 ano e 7 meses. Foi uma benção, assim, ela é igual os médicos falam, né, que se você amamentar, a criança vai ser saudável, tudo, né, a mãe que pode amamentar é muito bom. E aí eu fiquei nesse trabalho, depois que ela nasceu, eu fiquei só 3 meses. Aí quando ela tinha, acho que 3 meses, se eu não me engano, o Marcos comprou um carro. Nesse meio tempo ele ficou desempregado. Aí ele conseguiu um empréstimo com a prima dele e comprou uma Towner. Aí ele deu uma parte, né, com esse dinheiro que ela emprestou. E aí a outra parte, aí ele pagava a prima e a outra parte pro moço do carro. Então ele pagava as duas partes e, tipo assim, não dava pra comprar muita coisa, porque tava pagando esse carro. Mas aí já logo começou a melhorar também, né? Porque ele começou a trabalhar. Aí eu trabalhava, ele levava a Júlia pra me amamentar. Na hora do meu almoço ele levava ela lá pra me amamentar, era uma benção. E aí ela mamou até 1 ano e 7 meses. Aí passando tudo, a Júlia, aí logo eu saí desse trabalho, depois eu comecei a dirigir também, eu tinha tirado a carta em 2010, mas aí comecei a dirigir mesmo em 2013, né? 2013? É. Aí passou tudo, a Júlia ia trabalhar comigo, né? A gente levava ela para vender shoes e aí a gente optou pra mim trabalhar por conta junto com o Marcos, até porque já tinha a Júlia, né? E quem é mãe sabe, né? Pra tá deixando com alguém era difícil pra deixar com outra pessoa. Por isso que eu opto por trabalhar por conta, porque eu gosto muito de ficar com eles. É assim, eu não me desgrudo deles nem um pouquinho, nem eu nem o Marcos. Assim, todo lugar que eu vou, eu levo os dois. Fazer compra, todo lugar. Gente, até velório a gente leva as crianças, porque também não tem mesmo com quem deixar. Somos só eu e ele, assim. Então, não tem com quem deixar mesmo. Então, eu já me acostumei. Onde eu vou, eu levo os dois. E agora que a Júlia tá ficando maiorzinha, às vezes ela fica com ele. Aí eu deixo eles já almoçado, tudo, só deixo eles assistindo. Então, assim, às vezes eu vou em Mauá e volto, aí eu deixo eles quando não dá pra levar mesmo. E quando eu saio de ônibus também, né, que a Júlia paga passagem, aí eu tenho que deixar ela em casa. Mas, assim, é uma luta muito grande, assim. E sempre Deus, né, nos abençoando, nos ajudando em tudo, em tudo, em tudo. Surgem os problemas, mas. E eu e o Marcos sempre unidos, pra glória de Deus. Um casamento que foi tão rápido assim, não foi planejado nem nada, mas Deus lá de trás já ouvia minhas orações já. Eu sempre falo pro Marcos que eu sempre orava para Deus colocar um homem bom no meu caminho. E eu falava assim para Deus que me amasse e amasse meus filhos. Então, assim, era uma coisa, eu sei que é uma coisa de Deus, assim, eu sei que foi Deus quem pôs o Marcos no meu caminho, assim, e eu amo demais e eu tenho certeza que ele também me ama demais. E é muita luta, né? O Marcos, ele tem diabetes tipo 1 e ele sofre muito, né? Às vezes vocês vão ver ele deitado porque ele não vai estar bem. E é uma doença, não é uma doença, é um distúrbio muito assim, muito ruim, ele mexe com o corpo todo, mexe com o emocional também. Então, assim, às vezes ele não tá bem. Uma mulher, eu falei pra ele esse dia que uma mulher grávida, ela tem 9 meses de alteração no organismo dela, mas só que depois quando o neném nasce, para, né? Agora ele não, porque é uma coisa que mexe com tudo nele, assim. E a dele aqui abaixa. Então, assim, Deus é maravilhoso e eu sei que Deus tem planos para nossas vidas, porque várias vezes ele já passou mal na rua foi Deus quem trouxe ele, porque quando ele passa mal aqui em casa, se eu não der açúcar para ele, se eu não der açúcar porque a glicose abaixa, tem que dar açúcar. Se eu não der, ele não volta. E na rua, como que volta? Entendeu? É uma coisa muito assim. Nossa, várias vezes ele já passou mal, várias vezes. Então, assim, às vezes ele vai trabalhar, a gente fica preocupado. E, e é só Deus mesmo, porque tudo tem seu tempo, né? Às vezes a gente ora, a gente fala, mas meu Deus, a gente ora tanto, pede, por que Deus não cura ele, né? Então, só Deus. E lá na frente eu tenho certeza que eu vou poder compartilhar com vocês e falar, né? Olha, que Deus fez na nossa vida. A gente não entendia, né, o que a gente passava, mas olha só para a glória de Deus hoje o que Deus fez na nossa vida, né? Então, assim, é muito assim, né? Muita luta, muita batalha. E a gente tá vendo um negócio pra gente trabalhar junto. Quando era no Chu, a gente trabalhou muitos anos junto. E agora ele tá trabalhando sozinho na rua. Então, assim, é muito ruim, né? Que a gente fica aqui em casa, a gente fica preocupado.
Às vezes ele chega tarde, aí fala pra gente dormir, mas a gente não vai. A Júlia, principalmente, que a Júlia já entende, ela tem 9 anos. E ela não vai dormir enquanto o Marcos não chega, e ela acostumou, não dorme enquanto a gente não dorme. Só vai dormir quando a gente dorme. É uma coisa desde pequenininha. É sempre. A gente são muito grudadas, assim, eram os três. Agora tem o Nicolas, né? Vou falar um pouquinho pra vocês do Nicolas, do nascimento dele. E foi o mesmo processo, tá? Foi um médico do convênio que na época nos ajudou também. Deus deixa os médicos para nos ajudar. E teve um médico que nos ajudou, então é bênção também, né? E esse médico, ele passou um remédio para nós que... Nossa, tô tremendo, gente. Ele passou um remédio pra gente que aí assim eu consegui engravidar. E aí da segunda vez foi a mesma coisa. Aí veio o Nicolas, né? E a gente querendo um menininho, né? Quem não quer ter um casalzinho, né? E aí a gente pensando, né? E aí Deus mandou um menininho. Do jeito que o Marcos sonhou também. Uma hora ele conta o sonho dele pra vocês também. Que é melhor ele contar, né? E aí veio um menino e o Marcos falou que se fosse uma menina ia se chamar Nicole, ou se fosse um menino ia se chamar Nicolas. E assim foi decidido o nome do Nicolas. Eu queria pôr Miguel. E da Júlia, como eu pensava que era um menino, eu falava, então vai ser Caio. Mas aí dessa vez eu queria Miguel. Só que aí o Marcos falou, não, eu quero Nicolas. Como eu já tinha escolhido da Júlia, eu falei, não, é justo o menininho ele escolher, né? E aí ele escolheu Nicolas, aí ficou Nicolas. Depois eu mostro você, amor, tá bom? E aí do Nicolas eu já tinha convênio, eu trabalhava por conta. Aí eu trabalhei até os 9 meses do Nicolas. Trabalhei, eu tinha marcado uma cesárea. Eu tinha tudo pra ter normal, né? Mas eu peguei um médico que me aconselhou a fazer cesárea também, gente. Não julguem, tá bom? Tudo tem um porquê, né? A gente não pode também falar, não devia isso e aquilo, mas e se estava escrito por Deus, né? Que tinha que ser uma cesárea. Aí eu falei, quer saber? Eu tava com medo também, né? Porque a gente tinha passado pelo parto normal. Quem tem parto normal sabe como que é. E aí eu falei, eu quero experimentar a cesárea também, porque eu vou ter um normal e um cesárea. E aí foi. Aí marquei a cesárea, faltando 3 dias pra mim ter a cesárea. Não, eu parei de trabalhar numa quarta-feira e a cesárea estava marcada para uma segunda, às 7 horas da noite. Da quarta até a segunda-feira eu fiz tudo, limpei toda a minha casa. Aí parei de trabalhar também, como eu trabalhava a 40 quilômetros da minha casa, eu dirigia. Aí eu parei de dirigir, que eu pegava a marginal todo dia. Aí faltando mais ou menos de 8 meses até 9 meses eu parei de dirigir. Assim, na marginal, mas lá na minha rota eu dirigia. Que era bairro, né? Só na marginal que o Marcos levava. Porque, tipo, nós tinha 2 carros e aí nós deixava um num estacionamento lá na Barra Funda. E aí, tipo na Barra Funda, mas eu não vou falar o nome do bairro. E aí a gente deixava um carro lá no estacionamento e ia com um. Aí passava Itaquera pra pegar minhas irmãs todo dia. Todo dia a gente desviava 15 quilômetros daqui da nossa casa pra ir pegar minhas irmãs pra elas ir trabalhar comigo. Aí pagava elas tudo direitinho. E na volta levava elas pra lá e voltava. Chegava em casa 1 hora da manhã, às vezes tinha que fazer feijão quando chegava, 1 hora da manhã, às vezes arroz. Minha pia não parava limpa, minha pia vivia suja, minha casa vivia suja. Eu limpava, mas nunca ficava limpa. Que é muito trabalho. Churros é muito trabalho. Vocês vêem tudo prontinho lá, mas é muito trabalho. E aí eu trabalhei, né, até os praticamente 9 meses. Nesses dias que eu fiquei, eu falei, vou ajeitar a casa. Pra mim, quando eu voltar, né, que todo mundo fala que cesárea é ruim, quando eu voltar acho que eu não vou aguentar fazer nada. Então eu vou deixar. Aí passei roupa, limpei, fiz tudo. Não, ninguém veio me ajudar, não. Aí nessa época, minha irmã vinha me ajudar. Eu dava um dinheiro pra ela, ela vinha me ajudar. Antes até de eu engravidar mesmo, porque eu não dava conta de fazer, era muita coisa. Aí tá, fiquei em casa, tudo. Foi nessa época que minha gata sumiu também, a gata da Júlia, que eu pus ela aqui, eu tinha ela ainda. Aí um dia eu tava deitada na minha cama e eu escutei ela gritando que tinha um gato que vinha bater nela. E aí eu tava cansada já, eu falei, não vou levantar não, eu vou deixar ela. Vou deixar ela. Deixa eu ver se é o Marcos que chegou ou se é o vizinho que tá guardando o carro aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver.
É o moço? Vem, Ni! É que tem um rapaz guardando o carro aqui por um tempo. Acho que ele vai guardar durante 3 meses só. Aquele outro carro que vocês costumam ver. E aí, desse dia, minha gata sumiu, gente. Minha gata sumiu. Eu não sei o que aconteceu com ela, porque ela só ficava na laje, de uma laje pra outra. Ela não ia pra rua e ela gritou. E como o gato sempre vinha bater nela, eu levantava ou eu ia na janela pra espantar ele saía. Ela gritou e parou. Aí eu falei, não vou lá não, que eu tava muito cansada. Aí eu falei, não vou lá não. E eu me arrependo até hoje, porque ela sumiu. A gente procurou ela, perguntou pros vizinhos, olhou na casa. Ela sumiu, desapareceu. E tinha uns cachorros que matavam gato aqui atrás. Agora eles parou, graças a Deus eles parou. E o Nicolas tá correndo pra lá e pra cá. Deixa eu vir pra cá, que o moço vai conversar com eles um pouquinho. Aí eu deixo, eu nunca vou lá, só as crianças que vai, eu deixo eles lá. Eles gostam muito.